Olá, meu nome é Augusto Bicalho e hoje eu preparei uma aula sobre resistores ôhmicos e não ôhmicos. Então, a gente continua nesse período de tempo em que a gente está estudando sobre resistência elétrica. Então, seria interessante a gente revisar alguns conceitos que permeiam ela. O primeiro conceito seria o de resistência elétrica, que é a capacidade de um material de opor-se à passagem de corrente elétrica, quando submetido a uma diferença de potencial. O outro conceito seria o de resistores, que são os condutores que têm exclusivamente a função de converter energia elétrica em calor. Aqui embaixo a gente tem a imagem de alguns objetos que utilizam resistores para o seu funcionamento, como o chuveiro, o ferro de passar roupa, uma lâmpada e o secador de cabelo. A gente também vai precisar revisar um pouco sobre a primeira lei de Ohm, que ela relaciona a tensão aplicada com a corrente e com a resistência do material. Então, a gente sabe que a tensão aplicada gera uma corrente. Porém, a gente também sabe que a resistência ela limita a passagem de corrente elétrica em determinado material condutor. Porém, uma coisa que a gente não estudou é que a primeira lei de Ohm não é uma lei fundamental, pois ela não se aplica a alguns materiais, como os diodos e os transistores. Então, todos os materiais que obedecem à lei de Ohm são ditos como ôhmicos, e os que não obedecem são os não ôhmicos. Primeiramente, a gente vai estudar sobre os resistores ôhmicos, que são os resistores que obedecem à lei de Ohm. Para esses resistores, a corrente elétrica I, que percorre, é diretamente proporcional à voltagem ou DDP, a diferença de potencial, aplicada. Consequentemente, o gráfico da diferença de potencial pela corrente é uma linha reta. Por quê? A gente aplica uma determinada tensão, aí a gente vê que ela gera uma determinada corrente. À medida que a gente aumenta essa tensão, a corrente aumenta proporcionalmente à tensão. Então, a resistência, nesse caso do resistor ôhmico, vai ser sempre constante. Já nos resistores não ôhmicos, que são os resistores que não obedecem à lei de Ohm, à medida que a gente aumenta a diferença de potencial nas extremidades dos materiais, altera-se a intensidade da corrente elétrica, mas as duas grandezas não variam proporcionalmente. A gente pode ver aqui no gráfico da tensão pela corrente que à medida que a gente aumenta a tensão, a corrente também aumenta, só que os valores delas eles aumentam de uma forma desproporcional. A gente pode ver pelo gráfico que o gráfico dá uma curva, ele não dá uma reta. Então quer dizer que a resistência nesse caso, ela varia, ela não é constante. A resistência no caso dos resistores não ôhmicos, ela varia. Aqui a gente tem um gráfico onde a gente pode comparar um resistor ôhmico, um resistor da tensão pela corrente, em que a resistência é constante, a resistência é uma linha reta. E aqui a gente tem outros casos onde a resistência varia, que são os resistores não ôhmicos, que a gente pode ver que pode ter um gráfico assim, pode ter um gráfico assim, que são gráficos que não são retos, então a resistência não é constante. Muito obrigado, até a próxima aula.